Salve torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Vou pedir aqueles 2 segundinhos iniciais para você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Muito importante pro canal, vai lá, faz isso aí agora. Muito obrigado, tamo junto galera, obrigado mesmo, ó, de coração, hein. Vamos falar aqui sobre uma matéria da Globo, que ó, eu já vi matéria escrota da Globo. Mas essa daqui, meu amiguinho, se superou em todos os aspectos. Sinceridade, vou falar uma coisa bem sincera para vocês. A gente tem até comentado isso na nossa bancada, no nosso reservado. Tem caroço nesse angu, tá? Muito estranho a Globo, não só com relação a Vasco, mas com todos os clubes aí, praticamente, do futebol brasileiro em se tornar SAF. Eu não sei que apelação é essa, eu não sei por que a Globo tá fazendo isso. Não sei o que ela ganha com isso, mas um dia a gente vai saber. Um dia isso aí vai vir à tona, cara. É muita apelação para uma coisa nova que surgiu agora, que ninguém tem certeza de nada. Muito estranho tudo isso que está acontecendo. E a gente vai ver aqui, mais uma vez, a Globo numa matéria que ela mistura tudo, mistura o momento de glória, um dos maiores momentos de glória do futebol e dos esportes do Vasco, em geral. Cara, 98 a 2000 ali, porra, a gente foi foda, a gente tava sempre nos noticiários, não só de futebol, mas como em vários e vários outros esportes, o Vasco ganhando notoriedade. Talvez muitos aí são vascaínos por causa desse tempo de glórias que a gente teve, e a Globo tentando destruir isso de uma forma assim absurda, falando mentiras, inclusive, e a gente vai dar uma pimentada nessa matéria aí da Globo, tá? Já que eles não fazem isso, nós fazemos aqui. Vamos lá pra matéria. Então, galera, a porra da matéria é essa aqui. É por Emanuele Ribeiro e Marcelo Baltar. De olho na SAF para o futuro, o Vasco tem no passado parceria que é sinônimo de glórias e sequelas. Contrato com o Bank of America rendeu dinheiro e resultou em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Mas foi parar em CPI e deixou enormes dívidas. Rompimento completo há 21 anos. Ela pega, o que ela faz, galera? Eu não vou me atentar muito ao detalhe das parcerias, como foi feito e tal, porque a pessoa mais indicada para isso é o Sérgio Friis, o cara é muito foda, e eu tenho certeza que o Sérgio hoje na live do Casaca vai falar e muito sobre isso. Eu vou me atentar aqui a outras questões, mas o que essa matéria faz? Ela desvirtua, ela mente, dizendo, querendo acabar, né, querendo manchar esse período de glórias que a gente teve. E o Vasco, nesse período, 98 a 2000, não era só futebol. Cara, qualquer esporte que você imaginar, lá tinha um representante do Vasco. Vôlei, basquete, hipismo, natação, futebol de salão, qualquer um. Cara, para você ter uma ideia, o Vasco, tanto no PAN quanto nas Olimpíadas de Sydney, cara, levou uma quantidade absurda de atletas. 83, se eu não me engano, atletas ali nas Olimpíadas de Sydney. O Vasco teve um investimento, para você ter noção, mais do que o Comitê Olímpico Brasileiro. O investimento do Vasco nos esportes olímpicos. Foi muito foda, um período de muita glória. E isso era a estratégia da parceria que o Vasco fez com o banco. O banco queria isso. O banco não queria só o futebol. O banco queria que a marca Vasco crescesse, não só nacionalmente, como internacionalmente. E só com futebol, isso não seria possível. Então, ela quis que o Vasco estivesse de frente aí de vários outros esportes, para que com isso o Vasco tivesse mais visibilidade. Foi isso que aconteceu. Cara, o Vasco era visto em todos os jornais, em todas as páginas que você pudesse imaginar de futebol, em todos os jornais esportivos da época. Cara, foi muito foda mesmo. E a parceria queria isso, atrair mais investidores, né, mais patrocínios por Vasco, já que a VGL, que foi a empresa criada, ela explorava esses contratos de patrocínio. Parece que, se eu não me engano, era 50-50. 50% por Vasco, 50% para a VGL. Vou falar aqui um pouquinho sobre as mentiras dessa reportagem e vou trazer para vocês a CPI, inclusive, que ela fala em CPI, fala no Jorge Salgado, uma fala ridícula do presidente aí do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje. Vou trazer isso para vocês. Não vou me estender muito lendo a matéria, porque senão vai demorar muito. Já vai demorar sem eu fazer isso. Se eu fizer, então, fudeu. Mas vamos lá, galera. Vamos ver aqui, ó, a primeira afirmativa aqui da Globo. O vascaíno lembra com nostalgia, mas as sequelas da separação entre Vasco e Nations Bank, né, ou Bank of America, colaboraram para o clube chegar ao atual estágio.
atolado em dívidas, sem dinheiro e com resultado esportivo decepcionante há anos. Ou seja, tudo isso foi culpa da época de 99 a 2000. Primeiro de tudo, a gente tem que entender isso aqui, ó. Ah, e cita Eurico Miranda também na matéria, né? Bom, primeiro a gente tem que entender isso. Isso é o ponto aí principal. A gente tem que entender as dívidas do clube no decorrer do seu tempo. Vamos lá, vamos nessa época aí. Olha só, galera. Presidente do Vasco, em 83 a 2000, era Antônio Soares Calçada. Deixou uma dívida de 150 milhões. O Eurico foi presidente de 2001 a 2008. Deixou uma dívida de 220 milhões. Teve um aumento de 70 milhões na dívida. Sabe o que é o ponto interessante aqui, engraçado? Quando a gente fala que o Eurico não ganhou porra nenhuma como presidente, o caralho, não falam as mesmas coisas quando se trata de dívida, né? Porque a gente vê que o Eurico foi presidente do Vasco em 2001. E o contrato com a empresa, eu sei, galera, eu sei que quem estava por trás disso tudo era o Eurico Miranda. Se não fosse ele, o Vasco não tinha esse patrocínio, ele estava de frente. Porque era ele praticamente o presidente do Vasco. Mas quando se fala em glórias, dizem que não era ele. Agora, quando se fala em dívida, não, era o Eurico, foi o Eurico, foi o Eurico. Só estou fazendo essa comparação para a gente ver como eles são sujos. Então, o Vasco, na época do Eurico, aumentou a dívida em 220 milhões, né? Aumento de 70 milhões. Agora, na época do Dinamite, e não vi a Globo falar isso na reportagem, ela tem que trazer isso, gente. O aumento da dívida do Vasco foi de 448 milhões, foi para 668. No próximo mandato do Eurico, de 2015 a 2017, o Eurico baixou a dívida do Vasco em 88 milhões, muito mais do que ele tinha aumentado em 70 milhões. Ou seja, ele está no lucro aí de 18 milhões. E depois o Campelo aumentou em 832 e hoje a gente não sabe em que valor está essa dívida. Mas o ponto principal aqui de início é esse: a gente entender as dívidas do clube, caindo essa narrativa da Globo de dizer que o Vasco está fudido por causa dessa época aí. Mentira, mentira. Voltando para a matéria, impasse e rompimento. Aqui diz, né, que com a proximidade dos Jogos de Sydney em 2000, então o vice de futebol do clube, Eurico Miranda, que viria a concorrer à presidência e se eleger no fim daquele ano olímpico, apostou em transformar o Vasco em potência olímpica. Mentira, galera, o Eurico não apostou em nada. O Eurico seguiu aí o que o banco queria, que era valorizar cada vez mais a marca Vasco. Com a previsão para se encerrar em abril, o contrato entre Vasco foi estendido até 2024, com ordenamento parará. Com os gastos no alto, como os de 18 milhões investidos só nos esportes olímpicos em 99, os americanos frearam os repasses. Mentira, galera. O que não agradou ao clube, a relação foi se estremecendo nos anos seguintes. Diz que o clube foi acionado na justiça pela empresa americana e ficou com uma dívida milionária. Mentira também. Foi o Vasco que quis o rompimento. Aqui o Salgado dizendo que o Vasco recebeu, aqui ó, a única coisa planejada, mas sem nenhum tipo de retorno, foi o projeto olímpico, que nos deu um prejuízo enorme e nenhum tipo de retorno. O cara que fala isso é vascaíno, cara? O cara que diz uma coisa dessa daqui é vascaíno, cara? Que o projeto olímpico não trouxe retorno pro Vasco, pra marca Vasco? Puta que pariu, é um desgraçado mesmo. Aí fala sobre a denúncia e investigação na CPI, né, que o Eurico quebrou o sigilo do Eurico, que teve transferência para um paraíso fiscal nas Bahamas. Aqui ela fala sobre CPI, mas ela esquece de falar também que o Jorge Salgado... Cadê? Eu vou mostrar para vocês, né? Eu gosto de falar e eu gosto de mostrar. Aqui, achei. Ela fala que o Eurico foi para CPI e tal, mas ela não diz que no relatório alternativo aqui do Romário, na CPI do futebol, a empresa do Jorge Salgado e o CPF do Salgado também aparece, né? Como vocês podem ver aqui, ó. A tabela abaixo resume os somatórios totais da movimentação financeira de Ricardo Terra Teixeira, no período alcançado pela quebra de sigilo. Valores positivos indicam créditos superiores aos débitos e valores negativos indicam débitos superiores aos créditos. Aqui a gente vê o nome da empresa do Salgado, Ativa Corretoras, valor 19.154.117, tem o CNPJ também, e o próprio CPF do Salgado. Salgado aí, ó. Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado. R$ 1.800.000.
na quebra do sigilo bancário do senhor Ricardo Teixeira. Ela não diz isso, né, nessa matéria, né? Ela diz que o Eurico participou da CPI e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como foi a CPI lá da CBF Nike, da qual o Eurico participou. Vou mostrar para vocês já já. Falando um pouquinho sobre o rompimento entre Nations Bank ou Bank of America com o Vasco, o que aconteceu, galera? Quando o Vasco fez esse acordo com Nations Bank, era só o Nations Bank. Só que depois o Nations Bank se fundiu com o Bank of America. E o Bank of America achou que não deveria ter essa parceria com o Vasco. Simples assim. Isso aí pode acontecer com qualquer clube empresa, veja bem, tá? Isso aí pode acontecer com qualquer clube empresa. O cara vem, aporta dinheiro e depois para ele não tá mais interessado. E é claro que quando você faz um contrato, igual o Vasco fez, né, de 25 anos, você vai trabalhar de acordo com esse contrato. Você não vai imaginar que um contrato desse seja rompido ou que a empresa pare de aportar dinheiro. Vocês lembram o que aconteceu com o Figueirense, cara? Com aquela Elephants, eu acho que, se eu não me engano, esse era o nome lá da empresa que comprou o Figueirense. Ela simplesmente parou de pagar todo mundo. O Figueirense quase foi para a terceira divisão. Tá fudido aí, você não vê mais falar de Figueirense. Simplesmente porque a empresa que adquiriu, que comprou o Figueirense, não era mais para ela, não estava mais legal a parceria. Sem falar, galera, sem falar que a gente tem que prestar atenção no plano real. Isso aqui é bem importante mesmo. Vocês lembram lá que em 98, o real, ele valia $1, né, cara? Porra, quem comprou dólar nesse tempo se deu bem. Mas vamos ler um pouquinho como é que estava a época. Vamos ler um pouquinho nessa matéria aqui da Câmara hoje. Finalmente, tínhamos uma moeda forte. R$1 valia o mesmo que $1. Aos poucos, sem congelamento de preços, chegaríamos a uma inflação de país desenvolvido, apenas 1,5% em 1998. Mas os juros continuavam de terceiro mundo. O Banco Central jogou a taxa básica nas alturas, desestimulando o consumo e atraindo investidores para equilibrar as contas externas. Inflação baixa e juro alto resultaram em pouco crescimento econômico, sustentado em boa parte pelas exportações. O produto interno bruto, que mede a riqueza produzida no país, crescia quase 6% no lançamento do real. 4 anos depois, em 1998, a economia brasileira praticamente parou de crescer. A estagnação coincidiu com as crises externas da Ásia e da Rússia, entre 97 e 98. Com a queda nas exportações e o fantasma da recessão, o governo desvalorizou fortemente o real no início de 99. O dólar, que custava R$1, passou a custar mais de R$2, voltando depois para 1,75. O Banco Central adotou o câmbio flutuante e o sistema de metas para a inflação. Até hoje, a retomada do crescimento econômico de maneira sustentada ainda está para acontecer. Tem outra matéria também que fala sobre o momento que a gente estava vivendo. Essa matéria aqui é do Memorial da Democracia, Política Cambial, cede e cai na real, de 1999, no início ali de 99, que diz aqui, ó, no finalzinho dela, a desvalorização do real acarretou um custo elevado para o país e para as empresas que tinham dívidas em dólar e gerou um forte e abrupto desgaste político para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, galera, já não era tão vantajoso para as empresas continuarem investindo no Brasil. Já não era, o Brasil estava entrando em colapso, vocês acabaram de ver. Junta isso com essa fusão do Bank, que achou que o Vasco, que essa parceria do Nations Bank, o Bank of America com o Vasco, já não era de agrado e eles simplesmente quiseram sair. E não foi a Nations Bank que rompeu, não. Foi o Vasco que rompeu porque eles não estavam aportando o que tinham que aportar. Porra, esse vídeo vai ficar grande, mas tem que ficar, galera. A gente tem que desmiuçar isso aí. Eu vou trazer para vocês outros patrocínios, né, de outros clubes que também acabaram. A gente tem aí, ó, a gente teve uma alta procura dos investidores estrangeiros, porque o real estava ali equiparado ao dólar, e depois de subir, os investidores saíram. Isso é fato, olha aí. A gente tem Palmeiras e Parmalat, de 92 a 2000. A gente tem o Corinthians com Excel Econômico, de 97 a 98. Aí depois o Corinthians, Rick Smooth, em 99 e 2002.
Temos o Flamengo e Grêmio com a ISL de 99 a 2001 e o Nations Bank de 98 a 2001. Não só foi o Vasco. Várias empresas viram uma grande forma de gerar receitas com os clubes brasileiros, cara. É muita sacanagem falar só do Vasco, falar que só foi com o Vasco, que não foi. Todos os clubes que tiveram essas empresas investindo no futebol, elas saíram. E vocês podem ver que praticamente aí era a mesma época. Aí você fala assim, porra, mas o Vasco ficou fudido. Meu amigo, claro que ficou fudido. Olha quantos atletas o Vasco possuía, tudo atleta de renome. Imagina, olha os jogadores que o Vasco possuía, só contrato de imagem caríssimos. E quem teve que pagar? A VGL? Não, o Vasco. O Vasco teve que pagar. Mesma coisa de um clube empresa que vem para o futebol, compra o clube e depois não quer mais. Quem vai pagar? A associação, porque a empresa vai falir, as dívidas ficam para a associação, meu amiguinho. Isso aí é fato. Isso aí já foi falado e refalado 500 mil vezes aqui. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu no Vasco. Era uma espécie de clube-empresa sem ser clube-empresa, sendo uma associação. Foi uma parceria que criou uma empresa, a VGL, e o Vasco ficou fudido por quê? Porque essa empresa, ela era que pegava esses patrocínios, ela que explorava a marca. O Vasco cedeu isso a ela. E não durou 2 dias para se resolver isso não, durou acho que 2 anos. E o Vasco não pôde ter patrocínios durante esses 2 anos, até que se resolvesse quem estava certo ou errado, até que se fizesse um acordo. O Vasco pegou dinheiro da Globo, porque a Globo falou assim, olha, como a gente tem... o banco não está te pagando, mas como a gente tem acordos aqui, contratos com o banco também, o que a gente faz? A gente te dá o dinheiro que o banco teria que te dar e depois o banco paga a gente. Só que quando o Vasco denuncia o banco, a Globo diz assim, opa... Porra, tá denunciando o banco, eu vou me fuder, porque eu vou ficar sem receber esse dinheiro. Não, Vasco, olha só, o que eu te paguei aí é a antecipação das suas receitas. Fudeu o Vasco, meu amiguinho. A gente não podia ter patrocínio, porque era a VGL que explorava a marca Vasco, ficamos fodidos. E eu não sei como essa dívida realmente não virou astronômica aí nesse tempo. Não sei que milagre que o Eurico fez, que a dívida que vocês viram ali, ela cresceu pouca. Da época do Calçada pro Eurico. Cresceu 70 milhões. Vou encerrar aqui. Amanhã a gente continua com a segunda parte desse vídeo. Vou trazer para vocês aí a CPI da CBF/Nike, né? Da qual investigou o Eurico Miranda e o contrato do Vasco aí com o Nations Bank. Eu vou trazer para vocês a CPI, o finalzinho dela, para a gente ter uma noção de como foi essa CPI. E a gente vai ver como é que foi tratado todas as acusações que a Globo fez lá em 2001, como que o Vasco tratou elas, o que o Vasco fez, se o Vasco processou a Globo, dirigentes da Globo. A gente vai ver tudo isso aí amanhã, na continuação desse vídeo e muito mais, valeu? Tamo junto, forte abraço, foi, se torne sócio estatutário, assine a AGE, não a SAF, vai dar Vasco, vai dar leve, fui.